Deus declara que ama seu povo. Seus filhos duvidam e, como resultado, vivem de modo egoísta e perverso. Isso significa que nossa vida espiritual e nosso crescimento dependem da imagem que temos de Deus. Quando acreditamos plenamente que Ele quer o nosso melhor, entregamos nossa vida a Ele em completa confiança. Vivemos em total dependência dEle e, por gratidão, seguimos Sua vontade. Só então poderemos prosperar. Nesta semana, vamos nos concentrar no amor de Deus por seu povo e na vinda de Jesus Cristo no dia do Senhor. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:11. Tema da semana, para que não nos esqueçamos. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. E este programa é especial porque chegamos à última etapa desta segunda temporada aqui em nosso programa. Foi uma temporada maravilhosa, onde estudamos os profetas menores da Palavra de Deus. Quantas lições importantes aprendemos juntos, não é verdade? E nessa semana vamos fechar o estudo dos profetas menores, estudando juntos a mensagem do profeta Malaquias. Vamos receber a ajuda de dois amigos que voltam ao programa, pastor José Elias Anotelli. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, pastor. A alegria é toda nossa, né? Mais uma vez eu quero reiterar a minha alegria, a satisfação em estar aqui para estudarmos o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Tem uma mensagem tão oportuna para nós. Verdade. Hoje vivemos nos últimos dias da história dessa terra. É verdade. Pastor José Elias, o senhor é presidente da Igreja Adventista para a região oeste do Paraná. Correto. De repente, algumas pessoas, alguns telespectadores perguntam qual o trabalho específico de um presidente de uma região administrativa na Igreja Adventista? Nós cuidamos de todas as entidades da igreja na região. Então, nós temos um grupo de escolas, colégios, onde nós encontra-se sob as nossas responsabilidades. Nós lidamos com todas as igrejas, os pastores e todos os servidores da igreja naquela região que estejam atendendo uma ou outra área da igreja. Estamos prontos lá para apoiar, motivar e buscar formas para fazer a igreja crescer com a graça de Deus. A sua sede é Cascavel, não é isso? Minha sede é Cascavel, uma cidade muito bonita, né? Quase 300 mil habitantes, e uma cidade que cresce muito, uma das que mais crescem no estado do Paraná. E são quantas igrejas nessa sua região ali, da Igreja Adventista? Nós temos em torno de 280 igrejas na nossa região. É uma região grande, né? Sim, sem dúvida. Eu quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço às pessoas dessa região aqui representadas pelo pastor Zanotelli, os nossos amigos do oeste do Paraná, todos os paranaenses de uma forma geral. Obrigado pela audiência sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia, tá bem? Também tenho o prazer de receber mais uma vez o pastor Osmar Lima. Prazer, pastor, recebê-lo aqui de novo em nosso programa. Prazer é todo nosso, é sempre um privilégio poder estar aqui compartilhando da Palavra de Deus em assuntos tão profundos e esperamos ser usados pelo Espírito Santo para ajudar na compreensão desses assuntos tão importantes. Pastor, o senhor trabalha lá na Bahia, numa região administrativa conhecida como União Leste Brasileira, não é isso? Fale um pouquinho sobre a sua função, o que você tem feito ali, o seu papel que você tem desempenhado. A União Leste Brasileira abrange os estados de Bahia e Sergipe, né, na verdade. E a nossa função é a mobilização dos membros desses dois estados no cumprimento da missão de salvar pessoas, de ajudar na vida social e espiritual das pessoas, fazendo programas evangelísticos que conduzam essas pessoas a Cristo Jesus. Essa é a nossa função
e estamos lá dando a nossa contribuição para a glória de Deus. Que bom. É mais a área missionária, não é? Aquela área missionária da igreja, de bastante importância para o povo de Deus. Muito bem. Eu aproveito para agradecer mais uma vez e mandar um abraço a todos os amigos aí, Sergipe, Bahia. É um prazer contar com a audiência de todos vocês também aqui, não só o nosso programa, mas a toda a TV Novo Tempo. Deus abençoe a todos vocês. Meus amigos, vamos começar o estudo? Vamos fazer uma oração? Convido você para orar comigo agora. Santo Pai, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra. Tu nos dês o verdadeiro conhecimento da Tua vontade para nós, por Jesus. Amém. Bom, nessa semana chegamos à última etapa dessa segunda temporada e o título é Para que não nos esqueçamos. Um título voltado para o estudo do livro de Malaquias. O que é que a gente não deve se esquecer quando lemos o livro de Malaquias, pastor? Malaquias ele apresenta um contraste, né? Entre o grande amor de Deus, as suas promessas, o seu convite para que o seu povo volte para Ele e a total indiferença e a distância do povo de Deus e a sua resistência em querer atender o convite de Deus, né? Então, o que nós não podemos esquecer é esse grande amor. Nós não podemos confundir esse grande amor como sendo assim uma fraqueza da parte de Deus. Pelo contrário, Deus está preocupado, Ele quer nos atrair e nós temos que responder positivamente esse desejo de Deus, né? Que venhamos conviver, nos relacionar com Ele, aprender dEle cada dia, cada instante de nossa vida, né? Maravilha. Pastor Osmar, também a sua opinião, né? O que é que nós não devemos esquecer quando lemos o livro de Malaquias? No pacto que fizemos com Deus, o comprometimento que Deus tem com seu povo, das suas bênçãos, de sua proteção, também redundam em responsabilidade para nós que somos alvo desse comprometimento de Deus. Então, não podemos esquecer que estamos comprometidos com Deus. A ênfase que esse livro também vai nos dar é de um comprometimento de nossa fidelidade plena ao Senhor. É interessante que alguns estudiosos acreditam que o nome do profeta Malaquias não era bem esse, mas que o seu significado seria mensageiro, né? O que vocês podem nos falar um pouquinho sobre o profeta em si? Malaquias ele começou a profetizar numa época muito difícil, né? Numa época em que o povo de Deus estava passando por um caos moral, econômico, espiritual, onde as densas trevas do pecado encontrava-se presente em todos os cantos, em todas as cidades, em todas as vilas. Mas apesar disso, através da história dessa terra, pastor Lanza, Deus sempre teve pessoas fiéis. E mesmo diante daquela escuridão, existiam lares que eram pontos de luz mostrando os planos, os propósitos, os objetivos de Deus. E o que eu acho interessante é o nome dele, como você disse, né? Malaquias, em hebraico, significa meu mensageiro. Então, sempre quando aquele povo que estava tão distante de Deus ouvia o nome Malaquias, eles pensavam, não é mesmo? Deus tem uma mensagem para nós. Quando eles viam Malaquias passando pelas ruas, eles olhavam assim... Lá vai o mensageiro. Eis o mensageiro de Deus. Bonito Quando isso, né? Malaquias se aproximava deles, eles pensavam assim, qual é a mensagem que Malaquias, ou qual é a mensagem que ele está trazendo para nós? Então, Malaquias não precisava nem abrir a boca. Andando ou... estando ali, era uma pregação direta para o povo de Deus, para que o povo voltasse para Deus. A gente percebe também que os profetas menores, os últimos do Antigo Testamento, eles pegaram responsabilidades muito difíceis. Né? Os livros são pequenos, mas as responsabilidades embutidas ali são tremendas. Né? Porque a apostasia, o afastamento do povo de Deus era muito grande naquele período. Né? E Malaquias veio trazendo fogo, Malaquias veio trazendo juízo, repreendendo de forma dura, acusando de coisas que o povo não queria aceitar. Então era um mensageiro de difícil tarefa, né? E não podia ser diferente, pastor Osmar, porque veja bem, a gente que estuda a história, depois que Malaquias morreu, passaram-se 400 anos sem que nenhum profeta se levantasse para defender os direitos de Deus. Então, se ele desse uma mensagem apenas superficial, apenas agradasse o povo, como seria a situação, né? Quando Jesus Cristo veio, era uma escuridão tremenda, né? Diz a Bíblia que ele veio no auge, né? Na plenitude dos tempos, né? Por quê? Porque a escuridão já não dava mais para esperar. Então, Malaquias foi um profeta assim que ele tinha que dar uma mensagem incisiva
e muito forte para o povo de Deus. Vamos então ao cerne da mensagem de Malaquias. Malaquias é um livro com apenas 4 capítulos, não é isso? Correto. E vamos pegar aqui a mensagem de Malaquias de cada capítulo para tentarmos extrair aqui o ponto principal dessa semana. Por exemplo, ele começou a apontar problemas ali no capítulo 1. Sobre quais problemas ele estava se referindo quando ele começava a falar para as pessoas que estavam acontecendo naquela época, pastor Osmar? O primeiro problema que ele apresenta é a desconsideração dos adoradores, principalmente dos líderes religiosos, né? A forma como os sacerdotes aceitavam as ofertas que chegavam ao Senhor. Chegavam ofertas que naquele tempo, basicamente animais, chegavam mancos, chegavam cegos, ou seja, as pessoas não estavam dando o melhor para Deus. Eles estavam dando a sua sobra para Deus. E é interessante que quando nós vamos perante uma autoridade civil, ou até mesmo eclesiástica em nosso tempo, a gente não vai com qualquer roupa, a gente não oferece qualquer coisa para essa pessoa se alimentar se for em minha casa ou em nossa casa, mas Deus era considerado inferior às autoridades da época. Deus é manifesto aqui no livro como nosso Pai, como nosso juiz, né? E a ele tem que ser dada a glória devida. Sim. E os sacerdotes aceitavam e não orientavam o povo. Né? O povo, quando dizimava, o povo abria a porteira, se temos 100 ovelhas, então vamos dar 10 de dízimo, a 10ª parte ao Senhor. Abre-se a porteira e conta 10, não se olha os defeitos. Mas quando se oferta, eles fechavam a porteira, entravam, fechavam a porteira. Sim. E ali iriam oferecer o melhor para Deus. Os sacerdotes não estavam organizando isso. Porque naquele momento, os sacerdotes representavam a Deus também diante do povo, não é? Então eles estavam fazendo uma má representação de Deus aí diante do povo. Sim, veja bem, havia alguns problemas entre os sacerdotes, né, que refletiam no relacionamento do povo para com Deus. Primeiro, eles não honravam a Deus como Pai, né? O pastor aqui colocou muito bem. Eles não honravam a Deus como Pai, né? Quem era o Pai? Era Deus. Quem eram os filhos? O povo de Israel. Segundo, o pastor colocou, eles ofereciam animais que não eram vendidos, por exemplo, no mercado, que as pessoas rejeitavam, que não queriam. Então, esses animais, eles usavam para oferecer a Deus. Isso ofendia tremendamente a Deus, porque aqueles animais representavam quem? Jesus, que viria para salvá-los, né? Então, ofendia muito a Deus. Terceiro, a Bíblia diz que eles achavam os cultos enfadonhos, cansativos. É lógico, eles não tinham nenhum relacionamento com Deus. Eles faziam como um empregado, por exemplo, que não gosta de trabalhar numa indústria ou numa empresa, naquilo que ele faz, é o que eles faziam. Quarto, pelo fato de acontecer tudo isso, os cultos se tornaram muito mecânicos, né? Enfadonhos, mecânicos. Quinto, eles não seguiam as orientações de Deus, eles mesmos buscavam a forma como eles iam prestar o culto, e pelo fato de não seguir as orientações, eles também não orientavam o povo a seguir os procedimentos de Deus. E o pior é que eles lidavam com sacrifício, com cordeiros, com todo o ritual do santuário, que apontava para Jesus, que era a oferta perfeita, que era a perfeição, era o Salvador. Então as pessoas começavam a ter essa ideia errada até do Messias. Bom, se eu posso oferecer qualquer coisa, esse Messias também é qualquer coisa, né? Começou a dar uma deturpação na mente das pessoas sobre aquilo que Deus imaginava. Havia uma desvalorização de Deus como Pai, de Deus como Mestre e de Deus como Senhor. Sim. E você colocou uma coisa muito importante. Você botou assim, oferecer a Deus qualquer coisa, né? Eles não estavam preocupados em oferecer a Deus o melhor. É a filosofia de oferecer qualquer coisa para Deus. Isso me faz pensar... Um desencargo de consciência, assim. Só para cumprir. Isso me faz pensar em Roboão, quando Sisaque, rei do Egito, entrou em Jerusalém, levou todos os utensílios de ouro do templo. Ele olhou, não tinha mais utensílios, ele disse, não tem utensílios de ouro? Façam de bronze. Para Deus qualquer coisa serve. Então, quando a gente oferece um sábado para Deus, de qualquer maneira, né? Entrando nas horas sabáticas, às vezes, fazendo compras, assistindo televisão, nós estamos oferecendo qualquer coisa para Deus. Quando a gente chega tarde na igreja, quando a gente não participa do louvor, da adoração, nós estamos oferecendo o quê? Qualquer coisa para Deus. Sim. Quando Deus realmente merece o melhor. E o pior é que, como líderes espirituais, que era o caso aqui, nós estamos formando adoradores com a mesma visão. Então, se o líder espiritual, que é o sacerdote, aceita, ele está passando a representação de um pai permissivo, de um mestre incompetente e de um senhor omisso. Não, é verdade. Vejam que isso é muito sério o que vocês estão falando. Para você que está acompanhando o programa,
você tem que ter essa consciência de que para Deus sempre é o nosso melhor, Ele merece a nossa adoração e de que não adianta enrolar a Deus. Você pode enrolar o ser humano, a pessoa que está do seu lado. Agora, Deus, como é que você vai enganar a Deus se Ele sabe todas as coisas? Não é verdade? Agora veja a situação, porque mesmo quando um líder procura fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor, às vezes o povo não anda. Agora imagina quando os líderes estão indo por outros caminhos, né? Então a condição espiritual da nação naqueles dias era uma condição caótica. E quem tinha que conduzir o povo não estava conduzindo, né? E Deus então teve que chamar Malaquias para fazer esse trabalho, o que não foi muito fácil para Malaquias, né? Nem sempre o trabalho de um profeta era um trabalho agradável. Aliás, pelo contrário, em toda a Bíblia nós vamos encontrar os profetas às vezes sendo perseguidos, enfrentando dificuldades. Por quê? Porque enquanto o povo não faz a vontade de Deus, o profeta ele tem que trazer os planos de Deus para eles. Sim, às vezes profeta tem que levantar o padrão de Deus, né? E nem sempre as pessoas estão prontas e dispostas Exatamente. a isso. Esse é o grande problema. Exatamente. Bom, nosso tempo está passando rapidamente, nós vamos chamar aqui um intervalo. Eu quero dizer para você que nós temos muita coisa para conversar ainda sobre o livro de Malaquias, então não saia daí, porque nós voltamos já já para o segundo bloco do programa dessa semana. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Que alegria podermos estudar mais um profeta da Palavra de Deus, mais uma mensagem de um profeta da Palavra de Deus. E Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele se comunica com a gente, né? Depois do pecado, Ele não deixou de se comunicar. A Bíblia diz que antes do pecado, Ele vinha conversar com Adão e Eva. Entrou o pecado no mundo, Ele continuou se comunicando, deixando para os profetas mensagens maravilhosas para a nossa edificação, para a edificação do seu povo no passado e a edificação do seu povo hoje também, para a sua edificação. E aproveitando este momento especial, dizer que Deus tem mensagens para você e para mim, eu ofereço mais uma vez para você que acompanha o programa Lições da Bíblia e que de repente não conhece muito da Palavra de Deus, a oportunidade de conhecer sobre os planos de Deus para a sua vida, as mensagens de Deus para a sua vida, através da série Princípios, que é este estudo temático num formato revista, um estudo maravilhoso, com quase 100 páginas coloridas para você desfrutar e entender um pouco mais da vontade de Deus para a sua vida. E um dos temas fantásticos aqui é justamente como Deus se revela, a forma como Deus se revela ao ser humano, suas mensagens, a credibilidade que isso existe. Eu quero que você continue crescendo no plano de Deus, na vontade de Deus. Peça agora, não deixe para amanhã. Peça agora e a Novo Tempo vai enviar para você com muito carinho este material para o seu crescimento espiritual. Muito bem, estamos aqui conversando com os nossos amigos, pastores José Elias Zanotelli e Osmar Lima, amigos que vêm de diferentes regiões do Brasil. Pastor Osmar de Bahia e Sergipe, representando aqui essas duas regiões, pastor José Elias Zanotelli ali da parte oeste do Paraná. E estamos conversando sobre Malaquias. Nós já conversamos aqui sobre a situação da liderança, a liderança do povo de Deus na época em que Malaquias teve aquela mensagem dura. A liderança estava corrompida, vamos usar o termo longe de Deus, apostatada, né? Longe de Deus. E aí vem a mensagem dura. Eles estavam misturando a verdade com o erro, o santo com o profano, e Deus condenou e o profeta foi corajoso para isso. Mas no capítulo 2, nós temos algumas outras condenações que Deus estava fazendo para com o povo de Israel. Quais eram? Vamos começar com o pastor Osmar aqui. Essa liderança solta, os sacerdotes não cumprindo o seu papel, levou o povo a várias dificuldades em seus relacionamentos. Uma forte evidência disso é a forma como eles lidavam com a instituição sagrada do matrimônio. O matrimônio veio da eternidade, né? No Éden ele foi implantado, ele aparece antes do pecado, ele vai voltar para a eternidade. E é interessante que nós estamos vivenciando essa mesma situação hoje em nossos dias. O matrimônio sendo atacado, as pessoas não valorizando, as pessoas já assumem um compromisso não com tanto afinco de cumpri-lo. Verdade. E o povo, os homens casados da época de Malaquias, eles quando entendiam que
a sua esposa não mais o agradava, ele trocava de esposa. Ele dizia, não, vou querer uma mais jovem. E eu pensava que esse era um problema só dos nossos dias, hein? Já era antes de Cristo, é isso? Então, naqueles dias, né, as pessoas casavam, os sacerdotes, o povo, dizendo assim, olha, eu vou ter uma aliança por toda a vida. Enquanto ambos estiverem juntos, vivendo, nós vamos estar juntos. Só que quando a esposa começar a ficar velha, começar a aparecer os traços, né, as rugas, então eles trocavam as esposas, muitas vezes buscando esposas de outras nacionalidades, pessoas que adoravam o paganismo. Isso os próprios sacerdotes? Os próprios sacerdotes e o povo. Então o que acontece? Parece que já naqueles dias, né, estava em voga os produtos descartáveis, né? Hoje, por exemplo, você compra um liquidificador, não compensa mandar consertar. Verdade. É melhor, quebrou, vamos deixar de lado, vamos comprar outro. Um ventilador da mesma forma. Quebrou, joga fora. Joga fora. E parece que naqueles dias, eles que lançaram a questão dos descartáveis, né? A esposa está ficando já idosa, deixa eu pegar uma mais nova aqui, mesmo que seja de outra nação, mesmo que a minha esposa venha sofrer por abandono, não tem problema. Eles tinham uma crueldade realmente muito grande, sem dúvida nenhuma, né? Então, a frieza dos relacionamentos, né? Primeiro com Deus. Eu sou frio com Deus quando eu ofereço para Deus o que já não me serve mais. Uma ovelha manca. E depois essa frieza passa para o meu nível relacional na questão horizontal. Então, minha esposa já não serve mais. Né? Meus filhos também, os filhos são descartados. Então, instituições sólidas que vão para a eternidade porque de lá vieram, sendo atacadas porque os líderes da época não cumpriram seu papel em corrigir o povo. Dizer, olha, Deus não aceita isso, isso está errado. Então, eles estavam sacrificando a verdade no altar da paz. Interessante isso. E interessante que em toda a Bíblia Sagrada, né, o livro de Malaquias é o único que diz assim que Deus odeia o divórcio. Jesus Cristo abriu um parênteses, né? No caso de adultério, a parte inocente, se ela quiser, ela pode desfazer e poderá formar uma nova núpcia. Justamente porque o adultério ele é uma marca muito profunda no relacionamento, né? Certo. É um problema que estraga realmente o relacionamento. É interessante que ele fala bem sobre isso lá em Mateus 19. Sim. Mas ele fala, mas no princípio não era assim. Isso foi dado por causa da dureza do vosso coração. É verdade. E outra coisa, assim, na realidade, o plano de Deus não é que haja divórcio. Nós, como líderes espirituais, nós temos que fazer tudo, mesmo em questão de adultério, fazer tudo para que haja o perdão. A parte inocente perdoe a parte culpada e haja uma reconciliação. Agora, se de tudo não houver perdão, nesse caso, a Bíblia Sagrada abre um parênteses. Agora, por que Deus odeia o divórcio? Porque o divórcio, ele traz um abalo muito grande na pessoa que é abandonada, né? Essa semana mesmo eu estava ouvindo num canal de televisão uma pessoa que foi traída há 13 anos, ela ainda não conseguiu resolver o problema, ela continua com depressão, né? O divórcio, ele traz um abalo na parte espiritual. Quantas pessoas estão travando um relacionamento íntimo com Deus e não conseguem suportar uma pressão dessa, não conseguem perdoar também. Perdoar, e afeta a vida espiritual. E o divórcio, ele acaba também trazendo uma consequência muito grande para os filhos, os únicos que não têm culpa, né? Especialmente quando o pai ou a mãe jogam um contra o outro, né? E faz do filho uma bolinha de... Os filhos se tornam vítimas, né? Um joguete nas mãos dos dois. Então, nós temos que ter cuidado, né? Nesse sentido, né? E o casamento, como você colocou, pastor Osmar, é uma união enquanto ambos viverem, uma união de sexos diferentes, enquanto ambos viverem, é feita aquela aliança no dia do casamento, nós devemos perdurar, né? E aquela aliança, ela é sólida, ela tem bases. Então, eu fiz um acordo com alguém na presença de Deus, eu tenho que manter esse acordo. O parêntese que Jesus abre para o adultério é se um desses alicerces for afetado. Sim. For afetado. Mas no caso aqui, era uma questão simplesmente de gosto. Não, eu não quero mais conviver. Nem incompatibilidade de gênero, que é uma palavra muito famosa hoje, entra aqui. É apenas uma questão de estética. Envelheceu, não me serve mais. Agora, Malaquias, ele usa esta ilustração, que era uma realidade, a questão dos divórcios, os relacionamentos conjugais que estavam desmantelados, para também ilustrar a forma como Deus, como os nossos irmãos lá
de Israel lidavam com Deus, eles viviam numa relação de adultério espiritual com Deus. Eles traíam a Deus se casando com pessoas que não temiam a Deus, quer dizer, havia toda uma questão até ligada à idolatria aqui nesse capítulo 2. As pessoas a quem eles buscavam para ser a nova companheira passavam a adorar outros deuses, né? Adoravam outros deuses, então consequentemente rejeitavam. Pois é. Isso ia enfraquecendo o povo de Deus. Né? Ia enfraquecendo. E hoje nós vivemos numa época assim que as pessoas estão divorciando por qualquer coisa, né? Qualquer coisa estão divorciando. Mesmo porque, quando você pergunta assim, por que você vai casar? Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Na realidade, a pessoa não casa para fazer outra feliz. Ele quer ser feliz. Esse é o primeiro passo. É um motivo meio egoísta. Meio egoísta. Então, o que acontece? O casamento é como uma conta bancária, né? Você tem que depositar mais e sacar menos. Assim, você sempre vai ter uma reserva ali. É verdade. Se você saca mais do que você deposita, você vai entrar no vermelho e daqui a pouquinho você não tem condições de pagar a sua dívida. Agora, além da condenação que o profeta Malaquias fez, pastor Osmar, aqui para com o povo de Deus, a sua relação familiar e a relação espiritual com Deus, comparada aqui com o adultério, no capítulo 3, Deus também ele repreende as pessoas por um outro tipo de infidelidade. Que tipo de infidelidade era essa? O profeta Malaquias toca num ponto em que as pessoas sabiam, mas se faziam de desentendidos sobre o assunto, né? Ele chega, roubará o homem a Deus? Ele chega a perguntar no capítulo 3, né? Porque é uma coisa praticamente impossível. Como é que eu posso roubar a Deus? Como é que eu roubo a Deus, né? Como é que eu engano a Deus? Como é que eu minto? Mas, na verdade, a questão continua sendo a mesma, um relacionamento. Vocês estão suprimindo o que é meu. Porque a questão colocada por Malaquias do dízimo não é uma coisa opcional. Eu não faço doação de dízimo. Deus me deu para administrar 100%. Só que 10% é para Ele, ou seja, eu administro 90%. Ele me deu 100% e eu administro 90%. Ele administra 10%. Para que haja manutenção na minha casa, para que eu possa fazer a minha obra prosperar. Então, o povo estava sendo infiel como um fruto dos relacionamentos anteriores, de um verticalismo errado, de um horizontalismo errado, e agora eles não conseguiam mais devolver para Deus nem o que era de Deus. Eles ficavam com tudo, né? Sim. Eu acho que um dos grandes problemas do povo de Deus nos dias de Malaquias era a indiferença. A indiferença é uma das coisas mais difíceis de combater. Porque se você tem uma pessoa muito voltada para um lado, mesmo que seja errado, através de argumentos, apoio, você pode trazer. Mas quando a pessoa encontra-se indiferente, parece que você não encontra o lado para resolver o problema. Então, por 8 vezes no livro de Malaquias, Deus convida o povo para um diálogo. Já no capítulo 1, verso 2, ele diz, eu tenho amado vocês. E eles respondem, em que o Senhor tem nos amado? E eles sempre questionando. São indiferentes. Então, eles eram indiferentes, eles eram autossuficientes, eles tinham justiça própria. E aqui no capítulo 3, no verso 7, ele diz, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí ele diz assim, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quer dizer, eles estavam sendo infiéis nos dízimos, no casamento, na oferta que ofereciam, mas eles eram totalmente indiferentes. Para que tornar-se? Para que voltar? Eles não queriam enxergar aquilo que eles estavam fazendo. Né? Nós estamos tão bem, por que a gente precisa voltar? E isso se aplica à igreja de Laodiceia hoje. Então, o indiferentismo, multidão, não é mesmo? E Deus, então, ele diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, o dízimo, ele chega a nós através dos nossos salários. Ou, se é um empresário, através do nosso lucro. Mas o dízimo, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. E Deus diz que quando nós deixamos de devolver, nós estamos tirando aquilo que pertence a Deus. O dízimo, ele pode ser comparado como a árvore da ciência do bem e do mal. Assim como o dízimo, ele vem junto com o nosso salário, a árvore da ciência do bem e do mal estava lá. E assim como nós não podemos tocar no dízimo, os nossos primeiros pais não podiam tocar na árvore da ciência do bem e do mal, apesar que ela estava lá. Sim. Quando nós tocamos no dízimo, nós estamos fazendo o que os nossos primeiros pais fizeram. Aqui, por exemplo, no verso 10, Malaquias ele faz um desafio ao povo, para que o povo provasse a Deus, né? Quais são as promessas de Deus com relação a essa questão de prová-lo, né? Como é que nós provamos a Deus, pastor Osmar? Façam o que eu estou lhe pedindo e esperem em mim. É um pacto que Deus faz, né? Eu estou desafiando vocês. Se eu não abrir as janelas dos céus, vocês terão mais do que vocês têm. Porque, na verdade, o que empobrece o homem
não é o dar, é o reter que empobrece. Então o povo ficou mesquinho. Por que Deus instituiria o dízimo se ele é o dono de tudo? Na verdade, ele queria trabalhar com o nosso caráter, para que nós não fôssemos egoístas, pensássemos na casa do Senhor, pensássemos na obra do Senhor, na sua expansão. Então Deus estabelece um plano para trabalhar com o meu egoísmo. Sim. E não é uma forma de comprar a Deus, não é, pastor Zanotelli? Você diz, olha, você vai devolver o seu dízimo, vai dar o seu dízimo e eu vou te abençoar. Quer dizer, não é uma troca. Vejam, hoje as pessoas estão indo na igreja por motivos egoístas. Eles vão porque querem ser curados, eles vão porque eu vou devolver o dízimo, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, não é mesmo? Não, eu vou na igreja para agradecer a Deus. Eu vou na igreja para conhecer os planos e os propósitos de Deus. Eu vou à igreja para crescer no meu relacionamento com Ele. Agora, os dízimos é uma demonstração de reconhecimento que Deus é o dono de tudo e que Ele me deu 10 partes e Ele está me pedindo apenas uma das 10 partes, fora as ofertas que nós devemos oferecer ao Senhor. Então, a Bíblia me mostra assim, o dízimo, ela não pertence ao pastor, não pertence aos líderes da igreja. No Antigo Testamento, Deus deixa bem claro, o dízimo pertence ao Senhor, é de Deus. E Deus é que destina o dízimo para a manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Então, é Deus que destina. Porque, veja bem, nós vimos aqui nas 2 primeiras partes que nós estudamos, que Deus estava condenando os sacerdotes pelo casamento, por oferecer sacrifícios errados. Então Deus poderia ter dito para o povo, olha, é o seguinte, não devolvam os dízimos ainda. Espere o povo primeiro voltar para mim, depois eu vou orientar vocês para devolver o dízimo. Mas 2 erros não fazem uma verdade. Não é porque o povo não é porque os sacerdotes não estavam vendo os princípios de Deus que eles deveriam deixar de devolver. E nós encontramos muita gente assim. Verdade. Né? Se não for do jeito dele, se não for desse meio, eu não devolvo o dízimo. Não, eu não vou dar o dízimo porque eu não gosto do ancião. Não gosto do pastor, não gosto do presbítero, do diácono. Porque não vai ser investido. Ou não está sendo não está sendo aplicado onde eu gostaria. Ora, você tem um compromisso com Deus e o líder tem um compromisso com Deus. Entregue os seus dízimos e deixe que Deus cuidará daquele outro problema. Né? Deus vai resolver outro problema. E a outra pessoa que não está fazendo como Deus espera que faça, ele vai pagar o preço por aquilo. Né? Porque 2 erros não fazem uma verdade. E Malaquias é muito duro, né? Ele não é uma mensagem suave. Ele roubará o homem a Deus? Pois é. Vós me roubais. Quando o povo se faz de desentendido, eles, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E outro ponto assim, bastante importante, que a Malaquias foi traduzido assim, trazei todos os dízimos. Mas o correto seria, trazei os dízimos todos. Porque tinham pessoas que não traziam o dízimo todo, eles traziam um dízimo. Isso. Uma parte. E o dízimo é a 10ª parte. Exatamente. Eram tentando enrolar a Deus e aos homens. Como né? Ananias e Safira. Exatamente. Gente, eu vou chamar aqui mais um intervalo, nós voltamos já na sequência desse assunto e eu peço a você que não saia daí, porque já voltaremos com o 3º e último bloco do programa dessa semana. Chegamos ao 3º e último bloco do programa dessa semana e o último bloco desta temporada, em que estudamos vários profetas da Palavra de Deus, especialmente aqui os profetas menores. Nessa semana estamos estudando o profeta Malaquias, a mensagem do profeta Malaquias para nós. Já vimos um pouco sobre o capítulo 1, capítulo 2, 3, a condenação de Deus para com a apostasia dos seus líderes, do seu povo, a forma como eles encaravam suas relações familiares, conjugais e a forma como eles também se relacionavam com Deus, traindo o próprio Deus. Vimos também o que Deus deseja de nós, fidelidade aos seus princípios, num relacionamento honesto e sincero com Ele, inclusive com relação a dízimos e ofertas, como está aqui no capítulo 3. Mas agora, nós temos uma continuação, amigos, aqui do capítulo 3, que eu queria que vocês me ajudassem a entender um pouco mais sobre este capítulo. O povo se queixou de que o Senhor não se importava ali com os pecados da nação, né? Como é que a gente pode entender aqui Malaquias 3 a partir do verso 13, para a gente poder fechar o capítulo 3? Na realidade, né, eles começaram a comparar a vida que eles estavam vivendo com a vida que as pessoas das outras nações vizinhas estavam vivendo. E eles começaram a pensar assim, por que nós vamos ser fiéis a Deus nos dízimos? Por que nós vamos ter um casamento único?
Por que fazer isso se a gente não vê vantagem nenhuma? Todo mundo faz aí, prospera Esse é mais o do que a problema. gente. Todo mundo está fazendo, está prosperando e nós vamos viver uma vida aqui limitada, etc. Tal, e não temos vantagem nenhuma, né? Então, o profeta Malaquias disse para eles, olha, não se preocupem, porque nós temos um Deus que vê, um Deus que conhece, né? E nós temos realmente um Deus que conhece, Ele nos conhece por dentro e por fora, Ele pode dizer tudo, no mínimo, as mínimas coisas ao nosso respeito, né? E ele continua dizendo, olha, Ele tem um memorial escrito. E nesse memorial, Ele está escrevendo todos os nossos bons atos, a nossa vida, o que nós estamos fazendo de acordo com os seus princípios, com a sua vontade, né? Ou seja, eu não preciso me importar com as injustiças humanas e as injustiças que eu sofro nesta vida, porque Deus está anotando tudo. Deus está Seus anotando anjos estão anotando tudo. E assim como Deus tem um livro também que está anotando o quê? Os atos pecaminosos de todas as pessoas. Temos que confiar na justiça Nós de Deus. temos que confiar na justiça de Deus. E a gente vê também que o povo apresenta uma fuga, não, todos estão fazendo. Porque eles estão cobrando da gente fazer uma coisa que é natural, todo mundo faz isso. E eles não sofrem. E eu lembro de Salmo 73, quando ali o salmista também diz, eu invejava a prosperidade dos ímpios, eles não fazem nada certo, o Senhor os abençoa, eles falam até do Senhor. Mas aí ele chega no verso que ele diz assim, até que entrei no seu santuário e atinei com o fim deles. Então Deus está observando todas as coisas. Né? Deus vê muito mais do que a minha oferta. Ele olha por que eu dei, por que eu não dei. Os meus motivos estão bem claramente, bem aparentes na presença de Porque Deus. nós analisamos como seres humanos apenas o exterior, mas Deus é profundo, Ele vê a minha motivação. Eu posso estar sendo fiel até nessas áreas, mas com a motivação errada. E Deus vai me condenar do mesmo jeito. E nós somos muito imediatistas, né? Aliás, muitas pessoas hoje estão buscando religiões que trazem resultados o quê? Imediatos apenas na sua vida. Lógico que Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias, mas Ele diz também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em matéria de religião, pastor Lanza, às vezes nós tratamos o assunto como uma criança de 5, 6 anos. Se a gente chegar para uma criança de 5, 6 anos e mostrar uma nota de R$10 para ela e perguntarmos para ela, você prefere esses R$10 agora ou você prefere R$200 mil na sua conta corrente? Esse dinheiro vai sendo corrigido, mas você só vai poder tirá-lo daqui 18 anos. O que a criança vai pedir? Vai pedir os R$10 na hora. E nós agimos assim, nós queremos o aqui e agora. E nós esquecemos que Deus tem um projeto, tem um plano de vida que vai durar toda a eternidade da nossa vida. São religiões do tipo fast food, né? Rápidas, de resultado rápido e o povo se desespera buscando essas coisas, né? Mas Deus está registrando todas as coisas, no momento certo Deus vai colocar a sua mão no seu devido tempo, né? E mesmo porque Deus muitas vezes permite que venham provações sobre a nossa vida para purificar a nossa fé. Verdade. O que o salmista disse? Foi bom o Senhor ter me afligido para que eu me lembrasse do Senhor. Né? Ora, o povo lá estava sofrendo e não estava fazendo a vontade de Deus. Imagina se eles estivessem vivendo na bonança, né? E Deus não perdeu o foco. O objetivo de Deus é salvar. Então, para salvar, Deus vai fazer o que for preciso fazer. Então, se uma pessoa vai entrar no reino dos céus pobre e rica, ela vai se perder, Deus vai permitir que ela perca o seu dinheiro. Ou seja, Deus vai administrar porque Ele tem um bem maior. Sim. Ele tem a salvação dessas pessoas. E outra coisa, o povo de fora não era parâmetro para o povo de Deus. Eles não fizeram um pacto com Deus. Eles viviam a sua própria sorte. Exatamente. Eles estavam gozando das suas benesses agora. E o povo de Deus não. Nós investimos no nosso futuro espiritual. Nós acreditamos que o nosso coração vai estar onde está o nosso tesouro. Sim. E nós estamos colocando o nosso tesouro no que Deus tem preparado para nós. Então, um resumo aqui do capítulo 3 seria: Deus exige de nós fidelidade em todos os aspectos da vida e, ao mesmo tempo, exige de nós a motivação correta para exercermos esta fidelidade, né? Correto. Motivação correta para adorá-lo, para sermos fiéis nos aspectos financeiros, tanto pessoais quanto religiosos. Isso, Deus leva em conta isso. Chegamos então ao capítulo 4, para fecharmos o livro, e tem mensagens incríveis, maravilhosas aqui no capítulo 4 de Malaquias. Um termo muito bonito que tem aqui é o termo sol da justiça. Mas qual que é o principal assunto do capítulo 4 aqui de Malaquias, na opinião dos amigos? Quem é que pode começar aqui?
Bem, o principal assunto, né, é a culminação do mal que está cada dia prosperando mais. Deus está dizendo o seguinte, olha, a escuridão não vai continuar por muito tempo, o sofrimento não vai continuar por muito tempo mais, virá o sol da justiça. É uma palavra profética de juízo, praticamente. De juízo, né? Virá o sol da justiça. Aí vocês vão saber fazer a diferença entre aqueles que fizeram bem, aqueles que fizeram a vontade de Deus e aqueles que não fizeram. Né? Então esperem, muitas vezes nós temos que esperar. Né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, nós temos que ter consciência disso. E esse sol da justiça é uma referência a Cristo Jesus também, né? Que virá fazer essa diferença e iluminará a vida do seu povo. É isso? Porque Deus a ninguém julga, mas deu toda a autoridade ao Filho para julgar. Porque Ele veio, Ele andou entre nós e Deus vai julgar os nossos motivos, como já conversamos. É interessante que no verso 1, você já vê ali a descrição do castigo dos ímpios, o destino dos ímpios. No verso 1. No verso 2, você já concentra as bênçãos futuras para aqueles que são fiéis. Né? Então chegará um dia onde toda obra será revelada. Chegará um dia onde o sol aqui é o símbolo de quê? De iluminar as obras que são feitas nas trevas. Não haverá mais tempo para fazer coisas escondidas. Tudo ficará claras e o povo de Deus verá que valeu a pena confiar nas bolsas de valores de Deus. Eu fiz investimentos em Deus. As ações de Deus só sobem. No mundo desleal, no mundo de tanta maldade, no mundo onde os relacionamentos são quebrados, você deve investir em Deus. As ações de Deus sobem. Ele continua sendo puro, Ele continua sendo justo, Ele continua sendo leal e nunca mentiu ou quebrou uma promessa. Então Ele vai brilhar sobre esse mundo. Sim. Ele vai resolver esses problemas. E interessante o capítulo 3, versos 17 e 18, falando sobre o povo de Deus, né? No final de tudo isso, eles serão para mim particular tesouro. Né? Quer dizer, Deus tem muitos tesouros, mas há um tesouro particular, são aqueles que vencerem o pecado como resultado de um relacionamento, de uma intimidade com Deus. E Deus faz mais uma promessa, poupá-los-ei. São um particular tesouro, poupá-los-ei. Depois ele diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? Então, o juízo de Deus não é só para castigar. Né? O juízo de Deus também traz o quê? Recompensa. Vocês vão ver a diferença entre os que fazem e os que não fazem a vontade de Deus. Né? E muito bom mesmo. Um outro ponto importante que eu vejo aqui diz que Deus vai atuar de tal forma que não vai sobrar nem raiz, nem ramos. Né? A raiz, nós podemos dizer que são a atuação de Satanás. Né? É a fonte, vem da raiz. Né? O mal que foi implantado. O mal que foi implantado. Então, é interessante que aqui a gente pode até conversar, não temos tempo, mas podíamos conversar até sobre o fogo eterno. Né? Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus vai... Cada um vai pagar o preço do seu erro, do seu pecado. Mas não vai que a pessoa vai ficar sofrendo eternamente, como algumas religiões dizem. Né? É verdade. Vamos ver aqui uma pergunta de uma telespectadora. Olá, meu nome é Ana. A minha pergunta é o seguinte: como o profeta Malaquias apresenta o contraste entre os salvos e os perdidos? Que contraste a gente percebe aqui, então, no capítulo 4, entre salvos e perdidos? É aquilo que nós acabamos de falar. Para os perdidos não vai sobrar nem raiz nem ramos. Eles, infelizmente, eles escolheram o pecado, Deus vai ter que destruir o pecado e como eles estão envoltos no pecado, eles também serão destruídos. Mas para os salvos, nascerá o quê? O sol da justiça. O sol da justiça. Os perdidos imediatistas investiram no seu presente. O agora, o aqui, a minha realização, o meu paladar, a minha satisfação pessoal. Os salvos investiram em Deus. E agora cada um vai receber a sua paga, o resultado dos seus labores. Chegou a hora do acerto de contas. E Deus vai apenas devolver o montante que eu investi. Então, a minha poupança agora vai ser... Chegou o dia do resgate. O que eu vou colher foi o que eu semeei. E um vai ser destruído e o outro vai eternamente com Deus. Né? Essa mensagem aqui de Malaquias, o capítulo 4, plenamente aplicável. Bom, todo o capítulo plenamente aplicável a todos nós aqui, né? E realmente nós que vivemos num tempo profético que nós chamamos de tempo do fim, nós podemos perceber claramente essas provações todas que estamos vendo no mundo e como se a história humana estivesse sendo levada para um beco sem saída. Não é? Funil. Essa impressão, é uma impressão correta ou é apenas um sentimento pessoal?
Não, sem dúvida, né? Nós estamos chegando nos momentos finais da história dessa terra. Nós estamos vendo que o mundo ele está caindo, né? Caindo de maduro. De maduro, né? Até pouco tempo atrás, ninguém dizia sobre a possibilidade do fim do mundo. Hoje, você não precisa ser cristão, você não precisa conhecer a Bíblia para se preocupar com respeito a isso. Porque nós estamos chegando no final da história dessa terra e essa é a grande realidade. E nós temos o privilégio de viver esse momento, se nós estivermos com Cristo Jesus, e anunciar essas boas novas ou sofrer as consequências, né, do pecado. E nesse cenário de fim que está sendo montado pela história, já profetizado pelo próprio Deus, o inimigo, em suas contrafações, ele não está parado. Então você ouve-se falar de datas para o fim do mundo, essas datas passam, essas datas são postergadas, e aí as pessoas já riem, não, o mundo não vai se acabar, Deus não vai fazer justiça, e os ímpios voltam a falar, e muitos do povo de Deus são levados por eles também. Mas Deus tem tudo preparado, Deus vai sim intervir no final para acabar com o sofrimento, tanto de santos, justos, como de ímpios pecadores. Deus vai acabar com o sofrimento. Verdade. Essa expressão sol da justiça nós podemos aplicar à primeira vinda de Jesus Cristo, né? Quando ele veio trazer salvação. Sim. E também a segunda vinda de Jesus Cristo. A expressão sol da justiça é uma expressão muito bonita, porque com o sol, com a vinda do sol, começa a raiar o quê? Um novo dia. Existe luz, não existe trevas. Existe luz, não existe trevas, começa a raiar um novo dia. Então, Deus está trazendo um novo dia para os seus filhos, né? Um dia de paz, de alegria, de gozo, de satisfação. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança para o seu povo, né? Meus amigos, estamos praticamente encerrando o programa e encerrando também uma temporada aqui no programa Lições da Bíblia. Eu quero agradecer imensamente aí os conceitos colocados por vocês e nesse momento pedir que vocês deem uma mensagem final aos nossos telespectadores dentro do tema dessa semana. Eu vou começar com o pastor Osmar, a sua mensagem final. Eu diria que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena seguir os conselhos de Deus para a vida, prática, para os relacionamentos. Vale a pena seguir o caminho que Deus aponta. Vale a pena investir nas ações de Deus, porque elas nunca vão falir. E esperamos que esse estudo de Malaquias nos leve a uma fidelidade. Fidelidade ao Senhor, acreditar nele e fazer o nosso melhor para ele. Pastor Osmar, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe seu ministério, seu trabalho. É sempre um prazer. Pastor José Elias Zanotelli. Todos nós temos a oportunidade de estar junto ao sol da justiça, né? Assim como o sol ele é tão importante para o mundo natural. Sem ele não há vida, não há calor, né? Não há luz. Jesus Cristo é imprescindível para a nossa vida espiritual. Por isso, eu desafiaria aqueles que estão nos assistindo nesta oportunidade a olharem para o sol da justiça. Se você está sentindo frio, está vivendo um mundo escuro de pecados, ele pode aquecer o seu coração. Os seus raios podem penetrar na sua vida e você poderá sentir momentos de gozo e alegria em viver ao lado desse Cristo tão maravilhoso que nos trouxe o sol da justiça. Amém. Amém. Obrigado, pastor Zanotelli, pela sua participação mais uma vez aqui no programa. Deus abençoe seu ministério. Eu quero agradecer a você também por sempre estar acompanhando o programa Lições da Bíblia aqui pela sua TV Novo Tempo. Muito obrigado, porque durante 3 meses praticamente passamos nessa segunda temporada juntos, semanalmente, tirando importantes lições da Palavra de Deus. E já se prepare para a próxima temporada. O autor do nosso material de estudos, guia de estudos, é fantástico. Pastor Mark Finley, e ele escreveu um material extraordinário sobre reavivamento, a nossa grande necessidade. Reavivamento e reforma de vida, um reavivamento espiritual, uma reforma individual. E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito juntos aqui no programa Lições da Bíblia da próxima temporada. Um abraço para você, Deus abençoe, e eu convido a vocês para orarem comigo agora. Vamos orar. Pai querido, ajude-nos, Senhor, para que essas mensagens de todos os profetas da Tua Palavra, especialmente os menores que estudamos neste período, nesta temporada, possam ficar em nossa vida, em nosso coração e Te servirmos de todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, por Jesus. Amém. Amém. Amém.